Olá, aqui é a Juliana da página Não Conta Pro Seu Pai e hoje é dia do quadro Conta Pra Mim, Histórias de Violência Sexual Infanto-Juvenil. Mas antes de começar, eu preciso alertar sobre o conteúdo e a linguagem especialmente explícitas desse depoimento, o primeiro de um homem aqui na página. Eu vou contar a história de quem eu vou chamar de M, de 37 anos, que foi abusado sexualmente por um jardineiro da sua escola dos 5 aos 7 anos de idade. Como de costume, após o relato, eu farei alguns apontamentos, então fique até o final e vamos lá. Na infância, eu era violento, nervoso, agressivo, mas meus pais nunca associaram a isso. Eu nunca falei também. Hoje eu sou carente, muito carente. Começou quando eu tinha 5 anos. Eu era aluno de uma escola boa, bem estruturada, uma escola bacana mesmo. Ele era um jardineiro e dava aula de educação ambiental. Na verdade, nem era educação ambiental na época, era outra coisa. Mas ele tinha a minha intenção e de todos os outros alunos, e sempre falava de um jeito que prendia muito a nossa atenção, sabe? Eu era uma criança curiosa, e, bem, não à toa que eu vim me tornar um adulto pesquisador. Com o tempo no recreio, ao invés de brincar, eu ia lá para perguntar as coisas para ele. E essa planta, e essa árvore, isso e aquilo. E ele sempre respondia. Até que um dia começou. Ele me colocou no colo, falou um monte de coisa que eu queria ouvir da natureza. Eu achei super legal. Voltei e foi a mesma coisa. Ele falava sobre a natureza, sobre as árvores, sobre os bichos. Eu gostava muito de ouvir. Eu me punha no colo dele. Um dia ele disse que ia me dar um chocolate, mas eu tinha que fazer uma coisa para ele. A coisa era tocar no pênis dele, e eu toquei. Ele disse que era nosso segredo, que eu sempre ia ter chocolate, e que aos poucos ele foi me seduzindo com ciência, natureza e chocolate. Era uma escola grande com um bosque enorme, tinha casinha, onde tudo acontecia. Com o tempo eu não queria mais ficar no recreio, eu queria estar lá com ele, ouvindo sobre a natureza. Os toques com o tempo se tornaram mais fortes e intensos. Um dia ele disse que eu não podia dizer para os meus pais, porque eles ficariam tristes. Foi quando começou. Ele abaixava as calças e se esfregava em mim e me dava chocolate. Era diário isso, até porque eu procurava ele, eu ia até ele. Um dia ele disse que ia me dar leite, nem preciso dizer, né? E eu pedia, eu gostava, eu era penetrada e gostava. Ele já colava na minha boca e eu gostava. Eu sentia que era bom e eu não sei explicar isso até hoje. Um dia ele me disse que me daria muito chocolate, mas que eu não podia reclamar. Então ele começou. Ele passou algo na mão e me introduzia. Só parou porque eu mudei de escola. Sabe o que é pior? Eu sentia falta, eu procurava. Isso foi dos 5 aos 7 anos. Eu só fui entender o que tinha acontecido comigo com os 12 ou 13 anos. Isso ferrou completamente com a minha sexualidade. Aliás, ela tá ferrada até hoje. Eu não sei namorar com quem não gosta de putaria de verdade, sabe? Eu gosto de ser traído. Vocês já viram isso? De ver as minhas namoradas com outros caras. Gosto de fazer sexo com homens na frente das minhas namoradas. Mais que isso, nessas situações eu gosto de ser o passivo e eu gosto que elas vejam. Nada em mim é convencional. Quanto ao meu abusador, ele morreu. Pena que não foi eu que matei. Eu tinha uns 15 anos quando ele morreu. Até hoje, eu sinto tesão de lembrar das situações que eu vivi com ele na infância. E eu tenho ódio de mim mesmo por isso. Eu sei que se eu soubesse que se alguém fez isso com a minha filha, eu mataria. Mas mataria mesmo, com crueldade. Esse caso tem algumas peculiaridades muito interessantes. A primeira delas é que era alguém que trabalhava na escola. Como eu já disse por aqui algumas vezes, essas pessoas procuram muitas vezes empregos que vão facilitar o acesso delas a crianças, né? Não é que elas foram para lá e por estarem convivendo com crianças se tornaram pedófilas, se tornaram criminosas, abusadoras. Elas já têm isso dentro delas e elas buscam esses lugares para poder ter mais acesso a crianças. Basicamente, uma criança, uma escola para uma pessoa dessa é um buffet. Ali ela pode sondar as vítimas e ver qual apresentar mais vulnerabilidade, em qual ela vai conseguir chegar de forma mais eficiente e fazer manter os abusos por bastante tempo e o silêncio, né? Tanto é que os abusos só cessaram, como ele falou, quando ele mudou de escola, né? Então isso diz muito sobre como eles agem. Quando a gente fala que os abusadores agem por coação ou sedução, é disso que nós estamos falando. Sedução. Ele fala o que a criança quer ouvir, oferece chocolate, recompensa, dá atenção,
muitas vezes uma tradição que a própria criança não tem em casa, só tem ali. Então isso mistura na cabeça da criança, quando começam os abusos, o que que é uma coisa saudável, o que que é uma coisa que não é saudável, porque ela não tem repertório para entender. Então fica muito fácil para o agressor convencer a criança de que aquilo ali é uma coisa consensual, como se a criança realmente tivesse capacidade de entender, de se autodeterminar e de consentir. Mas ela não tem, ela está sendo completamente dominada e manipulada por ele. Isso não tem nem o que discutir. No dado momento, o abusador diz que se ele contasse para os pais ficariam tristes com ele. E foi aí que tudo começou. Novamente, a manipulação. Uma criança, diante da possibilidade de deixar os seus pais tristes, vai fazer o que for preciso para não deixar os pais tristes. Inclusive, se submeter a abusos e não falar nada. Ele abaixava as calças, esfregava nele e dava chocolate para ele, diariamente. Vejam só, isso se chama condicionamento, modelagem de comportamento, ao ponto de que chegou um ponto em que a criança começou ela a fazer esse movimento de procurar ele, porque já tinha se estabelecido todo um ciclo de recompensa ali, né? Usar bolsas de chocolate. No outro momento, ele disse que era para entrar e gostava. Lembre-se, ele tinha entre 5 e 7 anos. Tem gente que acha que é impossível isso, mas é possível, gente. Fazendo do jeito certo, e esses caras são profissionais em fazer isso, e fazendo esse condicionamento da forma certa, como esse cara soube fazer muito bem, isso é possível. Isso aumenta as chances dos abusos se estenderem por anos, porque a criança simplesmente responde aos estímulos. É físico. Ela não entende aquilo como algo ruim, porque tem uma recompensa. Tem carinho, tem é feito de uma forma que não gera dor, bem pelo contrário, tanto que dá a entender que ele usava lubrificante em algum momento, então eles sabem como fazer. Então isso é possível, gente. Não se iludam achando que crianças pequenas não podem ser estupradas efetivamente, porque isso vai causar dor, porque nem sempre. Eles são muito bons em disfarçar evidências, em se aprimorar, e não confiem no fato de que vocês acham que crianças vão apresentar evidências físicas de estupro, porque nem sempre vão. Ele é a prova viva disso. Algo que me chamou bastante atenção é quando ele disse que ele sentia falta dos abusos depois que eles cessaram. Isso demonstra como eu falei anteriormente, o condicionamento do comportamento feito foi muito bem feito, muito eficiente. Ele ativou os sistemas dopaminérgicos dessa criança de uma forma que gerou essa falta posterior. Tanto que até hoje, quando ele pensa na situação, ele sente tesão. E ele se culpa por isso. Tantas décadas depois. Para vocês verem como não é algo que se controla racionalmente. Não está no domínio da pessoa. Principalmente porque foi algo que aconteceu muito cedo. Experiências quanto mais precoces, mais elas têm essa capacidade de impactar na vida da pessoa, às vezes de uma forma irreversível e ampla. Tanto que isso ferrou a sexualidade dele, nas palavras dele mesmo. Ele tem todos esses fetiches que são bem pouco usuais, até mesmo perigosos, em função dos abusos que ele sofreu quando era criança. E ele próprio sabe disso. Isso é indiscutível, é muito claro. A sexualidade dele foi completamente distorcida a partir das experiências que ele teve, né? E ele sofre com isso, por isso que é um transtorno, né? Então, gente, quando vocês pegarem um caso, virem um caso assim, não julguem, não julguem mesmo. Vocês não sabem como é que a pessoa chegou àquele ponto, o que que tem por trás daquele comportamento estranho. É importante orientar a pessoa a procurar terapia, ser a rede de apoio dela, principalmente homens que costumam aguentar tudo sozinhos. Psicologia é uma ciência séria, existe sigilo profissional, vocês não vão ser julgados. Procurem um profissional com referências, é preciso ajuda. Vocês não precisam carregar tudo sozinhos. Essas angústias têm que ser compartilhadas com alguém em algum momento. E por fim, o mais importante, era um menino, né? Muita gente acha que isso só acontece com menina, mas não. Isso acontece com meninos muito mais do que a gente imagina. É que a maior parte das violências que a gente tem são de meninas, porque sobre os meninos acontece um duplo tabu, né? Ninguém quer falar sobre isso porque parece que não pode, porque para os meninos é humilhante. Então, sim, meninos também são abusados, são duplamente vitimizados pelo fato de terem sido abusados e pelo fato de terem que manter o silêncio muito mais que as meninas, porque eles não vão ser reconhecidos como vítimas. No máximo, vão ser reconhecidos como ou sortudos se forem abusados por uma mulher, ou gays, viadinhos, bichas se forem abusados por um homem. E isso é muito cruel, isso não se faz com ninguém, jamais.
Então, por favor, se vocês verem alguém tratando uma vítima de abuso sexual de alguma forma que eu comentei aqui, repreendam, ensinem, fale pra pessoa que ela tá sendo muito cruel, que ela tá revitimizando uma pessoa que já sofreu demais. Bem, por hoje é isso, gente. Não vou dizer que espero que vocês tenham gostado desse depoimento, porque eu sei que ele é fortíssimo e ninguém gostou, mas eu espero que ele seja útil para vocês. E que vocês mandem para quem vocês acharem que se identifica com essa questão, que possa ter passado por algo parecido e acha que é um alienígena, que é o único no mundo, e que se sente sei lá, eu não consigo nem imaginar que uma pessoa dessa sente. Mas saibam que vocês não estão sozinhos, que vocês podem e devem procurar ajuda, que tem muita gente que entende vocês, acredita em vocês, que vocês não são aberrações, tá bom? Por hoje é isso. Obrigada, gente. Até a próxima.